Nossa aula de hoje vai ser sobre matemática, disciplina matemática, sobre gráficos e tabela. A construção de gráficos e tabela facilita a compreensão e a organização de uma série de informações. Nós temos aqui uma tabela, que Luísa leu uma reportagem na revista Informe. Informe foi a fonte dessa tabela, foi quem fez essa tabela, produziu essa tabela. Em relação à quantidade máxima de massa que pode carregar em uma mochila. Massa quer dizer o peso, quantidade de peso que uma criança pode levar na mochila. Nós temos idade de criança de 9 anos, 12 anos e 15 anos. Massa máxima, peso máximo, a quantidade de peso. 9 anos, 930 gramas. 12 anos, 1,460 kg. 15 anos, 1,920 kg. Agora, veja bem, aqui é uma tabela. Essa tabela também eu posso transformar em um gráfico, produzir esses dados em um gráfico, certo? Aqui nós temos um gráfico de linhas. Por que linhas? Porque nós temos os pontinhos e cada pontinho é ligado por uma linha. Por isso que diz gráfico de linha. Todo gráfico e toda tabela tem que ter o título. No primeiro o título foi massa máxima da mochila de acordo com a idade. Massa quer dizer o quilo, quantidade de quilo que uma pessoa deve colocar dentro da sua bolsa, dentro da sua mochila, para não prejudicar a coluna. Aqui nós temos vendas realizadas. O gráfico a seguir, feito pela gerência de uma loja, desejava saber quantas geladeiras foram vendidas no mês, durante os meses de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Para ter esses dados, foi feito esse gráfico. Através desse gráfico, verificou que o mês que vendeu mais geladeira foi o que? O mês de janeiro, porque foi 350. Que vendeu menos foi setembro, que foi o que? 100. Então, através do gráfico, a gerência da loja teve em mãos o número de venda de quê? De geladeiras. Vendas realizadas nos meses, número de geladeiras, fonte, gerência da loja. Então, quem produziu esse gráfico? Gerência da loja. Título, vendas realizadas. Qual título de gráfico? De linhas. Porque um pontinho, ó, é esse tracinho, certo? Um ligando ao outro com os tracinhos, as linhas. Então, nós damos o nome do gráfico de linhas. Mas nós temos também gráficos de colunas. Nós temos aqui, ó, colunas. O gráfico a seguir existe um conjunto de colunas, olhem. Colunas, esse gráfico foi feito para adquirir conhecimento sobre programação preferida na televisão de várias pessoas. Aí foi feita a entrevista, fonte, a entrevista com 1.000 pessoas. Telejornal, novela, esporte, filme, documento infantil e outros, diferente desse aqui. Então, quem foi que ganhou aqui? O telejornal, que foi o índice maior, certo? O infantil, programa infantil e outros foram os menores. Então, através desse gráfico, ficou conhecendo a preferência de várias pessoas em relação à programação na TV. Certo? Na televisão. Então, programação preferida na TV, o título do gráfico. Aí vem fonte, entrevista com 100 pessoas. Números de pessoas entrevistadas. Aqui tem 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Certo? Então, essas pessoas foram entrevistadas. E quem ganhou o índice maior foi no telejornal. Quer dizer que a maioria assiste o telejornal. Nós temos também gráfico de barras. Nós vimos agora, foi colunas, agora de barras. Esse de barra, os alunos da quarto ano, queriam saber como as crianças iam para a escola, que condução usava. A pé, bicicleta, ônibus e carro. Quando eles fizeram essa pesquisa com as crianças do quarto ano, eles viram que a maioria iam de quê? De ônibus. Por que ônibus? Porque, olha,
quantidade maior, ultrapassou 10, eram de ônibus, certo? No caso de carro, foi a minoria, né? Maioria de ônibus, a minoria de carro. A pé foi menor do que bicicleta. Quer dizer, prevaleceu o número maior, bicicleta e ônibus. Para ter acesso a esses dados, foi feito esse gráfico de quê? De barras. Ó, veja bem, colunas, barras, linhas e tabela, certo? Esses tipos de tabela, de gráfico, é o mais usado para a gente ter certeza quando a gente quer calcular algo para saber o valor estimado naquela pesquisa. Faz o gráfico e vai ver realmente os dados que foi coletado na pesquisa, porque ele vai estar lá no gráfico. Certo, criança? Tchau!